Vamos agora, Léo, falar de como estudar para procuradorias. E aí, beleza? essa frase? Essa frase é de minha autoria. Ah, mentira, é do Saramago. Eu não tenho cérebro suficiente para bolar uma frase tão boa assim. Mas ela sintetiza aquilo que a gente acredita no estudo para procuradorias no longo prazo, tá? Você não tem que ter necessariamente pressa. Por quê? Porque demora mesmo, sabe? A gente faz muito curso de prova oral, e aí eu pergunto pessoalmente para cada um dos alunos em todo curso de prova oral há quanto tempo estuda. Eu nunca obtive uma resposta de alguém que falasse eu estudo há menos de um ano, sabe? Não tem. Quem passa em procuradoria estuda há mais tempo. O mínimo ali é 1 ano e alguns meses, mas geralmente é o pessoal de 2, 3, 5 anos estudando, sabe? Por isso o nosso curso extensivo ele tem essa duração de 12 meses para você ver todos os assuntos. Esse é o tempo para você fazer uma boa preparação. Por isso que não tenhamos pressa, mas ao mesmo tempo você não tem tempo a perder. E o nosso curso ele respeita demais isso para você, tá? A gente não passa um único material que seja desnecessário, não tem uma única atividade no curso, em nenhum momento a gente quer tirar um minuto do seu tempo de estudos. É bem pelo contrário. Até por isso que, por exemplo, embora nós tenhamos um cronograma organizado de estudos, o que a gente faz? A gente pega esse cronograma e adianta ele um pouco. Por quê? De repente, sobrou um tempo a mais para você estudar, a gente jamais vai roubar esse tempo de você. Tá lá o material para você poder adiantar o curso. Beleza? Dito isso, explicado por que essa é a frase que nos inspira aqui no curso, vamos passar agora, Léo, para nossa, vamos dizer assim, teoria geral de como estudar para procuradorias. Vamos lá, vamos lá. Pegando aí tudo que o Renério disse sobre aprovação, tem um fato que é bem interessante, que vale a pena para você que está pensando assim, se é para estudar 5 anos, eu não quero. Não conhecemos ninguém que passou 5, 6 anos e passou arrependido. Isso é verdade. E tá triste Isso porque é muito passou. Verdade. E tá triste porque passou. Tá assim, não valeu a pena. Ó, a gente conhece, fiz uma live recentemente com a Rafaela, aprovada lá no PG Rio Grande do Sul, e ela estuda 6 anos, se eu não me engano. Desde 2016, passou agora no PG Rio Grande do Sul. Claro que com algumas paradas, sem estudar perfeitamente o tempo todo, né? E aí, feliz da vida, obviamente, né? Feliz da vida e ciente de que aquilo valeu e que o caminho realmente tem, como diria o Dandan. Posso só dar mais um exemplo, cara? Isso. O Rafael, que fez o nosso curso da PGDF, de prova oral, ele foi nosso aluno em 2016, cara. Não tem, era só o Rafael? Tinha mais ninguém, não? Não, teve uma outra menina pro Amazonas, eu esqueci o nome dela agora, porque o Rafael eu lembro não. Tipo, ele foi nosso aluno em 2016, quer dizer, quase 7 anos aí já de caminhada, mas tá chegou lá. Nada arrependido, nada arrependido. Então, assim, demora, leva tempo, e eu sei que a gente tem sempre a necessidade de querer que isso seja mais rápido, óbvio. E isso faz com que seja mais rápido, isso é bom, isso é saudável. A gente precisa disso, senão a gente fica muito acomodado e aí demora 5, 6, 7, 8 anos. E essa é uma das razões da procrastinação. Inclusive, algumas pessoas acharem que preferirem seguir o caminho confortável. E o caminho do desconforto, quem diz isso também é o João Rodrigo, aprovado lá na primeira fase com 96 pontos na PGE Paraíba, hoje procurador do estado de Alagoas. Ele falava, se a minha meta é estudar 5 horas e eu consigo estudar 5 horas e 10, no dia seguinte eu não posso estudar menos de 5 horas e 10. E ele foi assim o tempo todo. Mentalidade monstruosa. Toda vez que eu conseguia algo, eu não descia mais. Eu não podia descer, porque senão eu tava perdendo, né? Tinha um efeito cliquê no Exatamente. tempo de Não voltava. Sempre pra frente. Chico tá dizendo assim, que se o cara começar com 30 anos e ele demorar muito pra passar, né? Na pior das hipóteses, ele vai estar com 40 anos ganhando 30 mil. Não é isso? 40 mil. 40 mil reais. Então, e se ele parar, ele não vai estar ganhando 40 mil reais aos 40 anos, né? Muito dificilmente. Mas tá bom. Vamos lá. Tá, mas só lembrando assim, a gente usou exemplos extremos, né? Tem muita gente que passa com 1 ano e meio, 2, assim, também é bem padrão, bem normal, que a gente usou um exemplo extremo pra fixar a baliza lá em cima. A média hoje, eu sempre dizia que a média era 2 anos. Eu tenho visto que essa média aumentou. Essa média eu acho que já tá na casa dos 3 anos também, aí de estudo. Concordo contigo. Né? Mas ela é uma média, então a gente tem aluno aí com 1 ano e meio, tem aluno com 2 anos, tem aluno que nem se formou, já tá passado, e não são poucos, a gente tem alguns alunos aí que estão colando grau e já em prova oral. Mas vamos lá. Você precisa compreender, em primeiro lugar, e aí o que Renério chamou de teoria geral dos estudos, digamos, para concurso, você tem que entender primeiro, você vai ouvindo ele e vai dizendo qualquer coisa, senão eu não consigo prestar atenção. Você tem que entender primeiro onde você está, né? Para saber onde é que você quer chegar. E
essa é uma das maiores dificuldades do concurseiro, saber o que ele é. O que ele é nesse mundo aí. Tem um perfil que sabe muito, tem 2 perfis que sabem muito bem quem eles são. O cara que tá começando agora não sabe nem o que é nada, que caiu aqui nessa live por acaso, e aí, quero estar para concurso. Esse cara é iniciante, tá? Todo mundo concorda, né? E tem outro extremo, que é uma galera que também tá nessa live que eu sei, e que já tá fazendo prova oral, sabe? Já tá, eu botei os extremos aí, já tá fazendo prova oral, já tá aprovado em alguma procuradoria. Pode ser aprovado na PGR Rio Grande do Sul. Pronto, esse cara é avançado, não tem como, né? Esse cara já tá... E aí eu vou até dizer para quem que não serve o nosso curso. Já vou adiantar aqui. Se você é avançado, e para alguns do intermediário, que eu vou explicar mais à frente, o extensivo não te serve. O extensivo não te serve. O passaporte serve, hein? Isso. O extensivo não te serve por quê? Porque se você é intermediário ou avançado, no perfil que eu vou falar, que eu vou explicar, porque muita gente acha que é intermediário, mas não é, você não precisa do extensivo. Porque o extensivo ele te dá material de formação de base. O cara que é intermediário e avançado, ele já tem base. Ele preparou essa base ou por algum outro curso, ou por livro, né? Ou por resumo, ou de algum modo. Ou por videoaula também, que a gente também tem aluno que estuda videoaula. Ele já tem essa base pronta, ele não precisa do nosso extensivo. O passaporte é massa para ele, porque quer dizer que ele ainda não está aprovado e ele vai ter acesso aos cursos de reta final, segunda fase e prova oral, que são o que essa galera mais aproveita, né? Essa galera é a que dá o prejuízo. Então a gente tem aluno aí de avançado que já fez 4 cursos de prova oral com a gente. Cada um custa 4 mil, só para você ter ideia. Custaria, né? 4 mil se ele pagasse, né? Mas vamos lá. Em que nível você tá? Você precisa entender isso. A gente separou em 3. Iniciante, intermediário e avançado. Vai haver alguns limbos aqui, né? Alguns limbos entre iniciante e intermediário e avançado. E eu já vou dar a primeira regra de todas. Vamos lá. Quem é que é o iniciante? É a pessoa que estuda menos de 6 meses ininterruptos. Nunca passou numa primeira fase e ainda está distante, pelo menos mais de 3 pontos do corte. O corte está batendo 70, ele está ali abaixo de 67. Está fazendo 66, 65 ou muito mais abaixo disso. Ou ele já passou até na primeira fase, mas no resto só levou ferro. O que é que isso significa? Por que que isso está aqui? Porque às vezes a pessoa passa numa primeira fase, numa situação totalmente assim, excepcional, e aí o negócio sobe a cabeça e ela fala, não, agora eu estou muito para frente, eu só vou fazer a reta final, e aí ela entra num turbilhão de estudo que não chega a lugar nenhum. E eu ainda vou aprofundar um pouco mais daqui a pouco, quando eu disser como cada um desses caras tem que estudar. O iniciante, o intermediário e o avançado. Eu vou explicar daqui a pouco. Nas últimas 3 provas, ficou mais de 3 pontos abaixo do corte. Esse é um método, um critério também muito bom para você se definir como iniciante. Você tá... mas eu estudo há 4 anos. Esqueça, não importa. Tá? Não importa. Se você estuda há 4, 5 anos e nunca passou na primeira fase, tá distante pelo menos 3 pontos. Nas últimas 3 ficou mais de 3 pontos abaixo do corte, se considere iniciante para os fins do que eu vou dizer aqui, que é como se preparar. Ah, mas eu estudo há 5 anos e eu entendo sobre concurso, eu sei das coisas. Tá, se considere como iniciante mesmo assim. Porque eu vou te dizer agora um jeito de você sair dessa situação aqui, que é distante 3 pontos do corte, passar numa primeira fase, depois não passar em nada mais, nem em outra segunda, nem em outras primeiras fases, ficar com dificuldade em relação à interrupção dos estudos, por isso que eu botei aqui 6 meses ininterruptos. Então o cara que estuda 3 meses, para. Daqui a 3 meses ele volta a estudar mais 6 meses, para mais 3 meses, volta a estudar mais 9. Não serve de nada. Ah, eu conheço uma pessoa que passou assim, ela deve ter demorado mais do que uma pessoa que começou e fez 1 ano e meio corrido e dali já começou a obter resultado. Intermediário. Esse estuda pelo menos mais de 6 meses ininterruptos. E a pessoa que estuda mais de 6 meses ininterruptos, bem estudados, ela entra na briga nos concursos públicos, tá? Ela entra na briga. 6 meses sem parar. Bem feito. Uma médiazinha aí aí eu tenho que aumentar a média. Uma médiazinha de 5, 6 horas por dia. Não a nossa média de 4. 6 meses porque a gente até considera isso naquele nosso intensivo, né? Então, 6 meses com 5 a 6 horas diárias, em média, você tá na briga e começa a brigar em primeira fase, obviamente numa média das pessoas aí. Tem passado em primeiras fases, mas tem levado pau em segunda fase. Esse é um cara intermediário, já tá passando em primeira fase quase sempre. Esse aqui é o intermediário clássico. Assim, clássico. Né? Passa em muita primeira fase, mas passa lá atrás. Na segunda fase, leva corte em um grupo único, erra uma coisa da peça, enfim. Fazer um parênteses rapidinho, cara. Se você chegou aqui, cara,
você perde o direito de desistir dos concursos, sabe? E pra Sim. mim, enquanto você tá iniciante, você até pode desistir e falar, quer saber, vou advogar, vou fazer outra coisa da vida. Agora sim, quem começa a passar em primeira fase, ou fica ali a menos de 5 pontos de passar na primeira fase, cara, é só continuar estudando, é só aperfeiçoar detalhes, é só entender por que você está errando mais em tributário do que em administrativo, sabe assim? É só mapear seus erros, melhorar pontos específicos que você já fez 80% do trabalho. Chegou aqui, é continuar indo um pouquinho para frente que vai dar certo. A gente tem vários alunos que passam em 2, 3 primeiras fases, aí reprovam, fica meio desanimado, a gente fala, cara, não muda nada no seu estudo, só continua. Só continua, tenta corrigir alguma coisa e continua. Aí, de repente, 6 meses depois, o cara tem 3 aprovações. Sabe? E por que a Renera falou que assim, que não tem direito de voltar atrás? Porque o iniciante tem. O iniciante pode falar assim, o mundo dos concursos não é pra mim mais, eu não consigo sentar a bunda na cadeira e passar 5 horas, eu odeio direito, eu quero fazer outra coisa. Esse daí tem. O cara que já chegou aqui, falta muito pouco. O mais difícil ele já fez, né? Então, segue. Um outro critério que a gente trouxe nas últimas 3 provas, ficou menos de 3 pontos abaixo do corte, ou passaria se tivesse feito. Porque tem gente que não fez prova, então sim. Baixa e faz uma análise ali. Ficou menos de 3 pontos abaixo do corte, ou seja, a pessoa está muito perto de passar, apesar de ainda não estar efetivamente passando. Sim. Já está estudando há mais de 6 meses, está batendo na trave sempre. E também é aquela coisa, corte é 70, aí a pessoa faz 69, 68, 69, 68. Na próxima prova ela faz 80. Acontece demais, né? Na próxima prova ela faz 80, fica meio inexplicável, fica entre os 20. Acontece muito. Fica entre os 20. E dali em diante, às vezes, ela nunca mais cai desse platô aí. Exato. Esse é o intermediário. Iniciante intermediário. Se você está me ouvindo, certamente você falou assim, pô, esse cara sou eu. Ou essa pessoa sou eu, em alguma medida. Avançado. Se você não ouvir, se o que eu disser aqui, quer dizer, se as outras duas não se encaixam em você, você é avançado. Mas se você não tem certeza disso, você não é avançado. Tá? Porque o avançado, eu sei que é difícil dizer isso e a gente nunca vai externar. Porque a gente, obviamente, tem uma certa... tem um pudor, assim, de externar isso, né? Pô, eu sou avançado. Aí o cara tá cagando regra, né? Tá pagando pau. Como é que fala quando o cara... Muita soberba, né? Expressar soberba. Mas internamente eu quero que você faça esse juízo só pra você, tá? Só pra você. Você sabe que você é avançado? Não sei quem... Não vi ninguém aqui que seja avançado nos ouvindo, mas sempre eu acho. Mas assim, ó, eu acho que o Vitor Valadares... Esse Vitor Valadares não tava em prova oral, não? Acho que não, né? Não tenho Tem um certeza. Valadares. Tem. Não sei se é o Vitor, não. Mas enfim, deixa eu ver se eu vejo alguém. Já pra entregar também, né? Não tem ninguém aqui não que eu tenha visto. Mas, por exemplo, o Thales estava ontem na live. O Thales é avançado. Tá fazendo prova oral. É avançado. O Thales, ele é aprovado. Aprovado já no Rio Grande do Sul. Sim. Então, assim, você sabe que é avançado, entenda, guarde pra você, obviamente, mas use o que eu vou dizer aqui. Tô a 10 dos cortes. Comecei com vocês em outubro. O Vitor Valadares tá... O Samuel mandou aqui, ó. Revisão PG é sempre inovando. Agora com assistente com Libras. Boa, Chico. Chico só fica... Chico, linguagem de Libras. Vamos lá. Avançado. Ele dificilmente não passa numa primeira fase. Exemplo típico, vou dizer até o nome. Laura Riso. Aprovada agora entre os primeiros da... Minas e Santa Catarina. Minas e Santa Catarina, aprovada na PGDF. Dois, assim. Aprovada na PGDF, fez prova oral e foi aprovada em Goiás. Por que eu digo que ela é um exemplo típico? Porque a gente lembra o nome dela, conhece ela efetivamente, e levou pau em Goiás, achou que ela levou pau na prova oral de Goiás. Sim. Achou que era iniciante, que precisava voltar e fazer tudo de novo. A gente deu um puxão de orelha e voltou a saber a posição que estava no mundo dos concursos. E aí tá aí, ó. PGE Santa Catarina, PGEDF já aprovado em prova oral. Sim. E a GE Minas entre os 30 primeiros ali também. E ela dificilmente não vai passar na primeira fase, inclusive. E Amazonas também. E Amazonas também. Isso, aprovada na Amazonas. E por que eu digo que dificilmente ela não vai passar na primeira fase? Porque todas essas provas, ela fez a primeira fase praticamente sem estudar. Praticamente sem estudar. Porque deu uma quebra em Goiás, ela ficou muito abalada, não sei o quê. Salvo engano, ela estudou para PGDF em 1 mês e meio. Isso. Aí você pensa, nossa, mas ela passa a estudar? Não, cara. É que ela já estudou tanto na vida, ela já acumulou uma bagagem tão grande que 1 mês e meio para ela rende talvez o que seja 1 ano para uma pessoa iniciante, assim, sabe? Já fez prova oral, tem chegado muito perto disso e já não estuda mais matéria nova.
mas faz revisão. Tem material só para isso e já entende bem o seu método. Vocês vão entender que a gente vai passar um método aqui, é o que o René vai passar daqui a pouco. É o método da gente, né? E apesar de o método da gente ser um método único, já que ele é uniforme para todos os alunos, cada aluno aplica o seu método no nosso método. Exato. E isso a gente descobre quando a gente faz a live com os aprovados. Usando o mesmo material, usando a mesma lógica, cada um interpreta aquilo e aplica de um modo diferente e obtém a aprovação. Por isso que eu digo que cada um já vai entender o seu próprio método, já vai saber o que vai fazer, não vai ver matéria nova, porque já viu tudo e agora está só revisando. E aí já vem um parênteses também, que é o seguinte: se tem uma coisa que eu considero a mais importante do mundo dos concursos e dos estudos, é você revisar. Por isso que o nome daqui da gente é revisão, né? Você só consegue evoluir no mundo dos concursos, que é um mundo que abrange um conhecimento muito amplo de muita coisa, se você revisar. Chico tá falando que não é por isso que o nome é revisão. Mas por que é, Chico? Manda aí. Se você diz daqui a pouco, quando ele disser aí. Se você vai fazer uma prova curta, né? Uma prova de pouco conteúdo, você não precisa revisar tanto. Você estuda ali na véspera e faz a prova. O Chico quer que você conte a história inteira do revisão. Não, começando lá em 2016. Dura 2016, né? Então, foi em 2016, dura... No começo, todos os continentes estavam juntos. Dura 45 minutos. José Carlos Góes, começando do zero vale a pena, a gente vai dizer já já. E na verdade já vou adiantar, é para quem mais vale a pena, né? O extensivo de um modo geral, né? Sim, sim. Então assim, o avançado, ele sabe onde tá e ele tá seguindo um caminho já que é só de revisar matérias, corrigir pequenos defeitos, ajustar leis e pontos específicos de cada edital, e aí ele, com facilidade, ele bate as primeiras fases e dali ele até não passa na segunda, não passa no oral, mas ele sabe bem onde ele tá. Aquele recadinho que tem que dar, que é qual? YouTube, né? Deixa o like, gostar desse vídeo, e se inscreve no canal, cara, porque a gente sempre tá trazendo conteúdo útil para quem estuda para a Procuradoria. Seja vídeo de conteúdo jurídico, por exemplo, essa semana toda agora a gente fez as atualizações de 2022, né? Várias aulas. Constitucional, 3 horas de aula, atualização gigante. O pior que 3 horas boas, viu, cara? Eu não assisti tudo não, confesso. Mas eu assisti mais ou menos 1h30 e aprendi coisa pra caramba. Chico pegou pesado ali. Chico... Mas é isso. É isso.